Capítulo 1. Os hipócritas adoram orar. A oração é a parte mais abusada da vida cristã hoje. Entendimentos equivocados sobre a oração mais confundem as pessoas espiritualmente do que qualquer outra coisa. Jesus ensinou que há orações certas e erradas. Mateus 6, versículo 5, ele disse: "E quando orar, não seja como os hipócritas, porque adoram orar." A maioria dos crentes não associa a hipocrisia com a oração. Eles pensam: se você está orando, o que pode estar errado? Eu respondo: muita coisa, porque os hipócritas também amam orar. Só porque você começa com as palavras Pai Nosso e conclui com Em nome de Jesus, Amém, não significa que é uma oração. Uma quantidade enorme do que está sendo chamado de oração hoje ofende a Deus e abre portas para o diabo. Existem maneiras certas e maneiras erradas de orar. Em 1969, ouvi um ensino errado de que Satanás era um mensageiro de Deus. Dizia que o diabo só podia fazer o que o Senhor permitia e, portanto, Deus o usava para fazer o bem em nossas vidas. Isso é totalmente errado, mas eu não sabia na época. Eu trouxe esse ensinamento de volta para minha namorada e ela acreditou nisso completamente. Nas fitas que dei a ela, havia o exemplo de um menino que era muito tímido para testemunhar aos seus colegas sobre Jesus. Ele orou e pediu a Deus que lhe desse muitas doenças incuráveis para que ele pudesse mostrar sua fé em Cristo e seu interesse por Deus pela forma como ele responderia à morte. No dia seguinte, ele teve as palavras que pediu e descobriu que estava com leucemia. 4 pessoas nasceram de novo em seu funeral. Embora a fé desse jovem tenha trazido alguma glória a Deus, essa não é uma oração correta. Minha namorada fez a mesma oração. E por incrível que pareça, ela também foi diagnosticada com leucemia. No entanto, Deus não foi o único que estava respondendo essas orações, entre aspas, abençoando-os com uma leucemia. Satanás aproveitou a oração errada e levou 2 jovens antes do tempo. Guarde isso. A oração errada produz resultados errados. Jesus teve que revelar o que a oração não era antes de ensinar o que é a oração. Mateus capítulo 6, dos versículos 5 ao 13. O próprio Senhor teve que se opor aos conceitos religiosos relativos à oração em seus dias, ou as pessoas nunca seriam capazes de entender o que ele estava prestes a dizer sobre oração. É tão ruim hoje, se não pior, que nos dias de Jesus. Como os fariseus que Jesus enfrentou, a oração se tornou um ritual religioso. As pessoas usam a oração para acalmar suas consciências, sentindo que fizeram algo para manipular e motivar Deus a agir em seu favor. Isso é um motivo errado. A atitude do coração por trás da sua oração interessa a Deus, muito mais do que as palavras que você diz. Só porque você passa 1 hora ou mais no que você chama de oração, não significa que você está realizando alguma coisa. Se sua atitude está errada, você está orando errado. E quando orar, não seja como os hipócritas, porque adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Que pessoa sagrada! Você os ouviu invadir os portões do céu? Esse pequeno tapinha nas costas do ego é tudo que esses homens recebem, porque a admiração do homem é a única recompensa por tal oração. Eles não receberão nada de Deus. Você está ciente de que pode exercer poderosos dons espirituais e fazer enormes sacrifícios pessoais, mas ainda assim não impressionar a Deus? Isso mesmo. Se você não tem um motivo correto, não importa o que você faça. Orar em línguas, profetizar, ter toda a fé, dar seus bens aos pobres, ou mesmo dar a sua vida, tudo isso não vai te render nada se for feito sem o tipo de amor correto. Deus já fez tudo o que tinha que ser feito. Ele se moveu de uma vez por todas na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. No reino, a atitude do coração faz toda a diferença. Se você não está vendo os resultados desejados em sua vida de oração, verifique os seus motivos. Suas orações são realmente motivadas pelo amor? Eu entendo que isso é difícil de admitir, porque você sempre quer ser positivo e acreditar no melhor. No entanto, se você se permitir dar uma olhada crítica e objetiva em sua própria vida de oração, uma honesta avaliação te levaria a ver que não te beneficia em nada. Você tem orado por anos e não tem visto manifestação nenhuma? Talvez seu corpo não esteja curado, ou suas finanças ainda não estejam melhorando.
De qualquer forma, simplesmente não está funcionando. Não é simplesmente pelos resultados, mas porque também nada mudou em sua comunhão com Deus, ou talvez até piorou. Amigo, não é Deus que não está respondendo, são suas orações que estão erradas. Deus já se moveu. A maioria dos cristãos vê a oração como uma oportunidade para fazer Deus se mover. Eles acreditam que ele pode fazer qualquer coisa, mas que ainda não fez. Nessa mentalidade, a oração é como fazer Deus fazer algo. Se é isso que você acredita, sua vida de oração repousa sobre um alicerce extremamente defeituoso. Deus já fez tudo o que deveria fazer. Ele agiu de uma vez por todas na obra de Cristo: morte, sepultamento e ressurreição. Por meio da expiação, Deus já perdoou e curou todas as pessoas que serão perdoadas e curadas. Ele nem mesmo tem que levantar um dedo mínimo para causar uma cura ou uma salvação. No que diz respeito a Deus, os pecados do mundo inteiro já foram perdoados. O sacrifício perfeito do Cordeiro lidou de forma decisiva com os pecados passados, presentes e futuros de cada crente e de cada descrente. Agora preste atenção. Isso não significa que todos são salvos automaticamente. Todos os indivíduos devem receber para si, pela fé, o que Jesus Cristo já proveu para eles. Um presente dado não é totalmente seu até que seja recebido. Como cristãos, devemos instruir as pessoas a se arrependerem e a receberem o que Deus já fez por elas por meio da expiação. É por isso que o método evangelístico popular de pedir a Jesus para entrar em seu coração é biblicamente incorreto. Tecnicamente falando, você não precisa pedir, entre aspas, a Deus para te salvar. Isso significa que o Senhor ainda não fez nada até você orar a Ele pedindo. Então, dependendo de como Ele se sente sobre você, Ele vai responder positivamente ou negativamente. Isso é completamente errado, porque Jesus fez tudo por nós há 2000 anos atrás na cruz. O carcereiro filipense se aproximou de Paulo e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Crer no quê? Acredite que ele lidou totalmente com o pecado no Calvário. O pagamento foi feito. Agora você recebe pela fé. Depois de uma reunião, uma vez, uma senhora me informou que ela havia pedido ao Senhor que entrasse em seu coração uma centena de vezes, mas ainda não tinha nenhuma certeza de salvação. Eu disse a ela: essa noite vamos orar e você terá uma garantia. Depois de orar com ela para receber a salvação, perguntei: você está salva? Ela respondeu: bem, eu não sei. O que você quer dizer com não sabe? Apontando para minha Bíblia aberta, eu compartilhei com ela. A palavra diz bem aqui em Romanos 10, 9, que se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e crer com o teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Eu perguntei: você confessou com a sua boca? Ela disse sim. Eu perguntei: você acredita que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? Ela disse sim. Eu perguntei: você está salva? Ela disse: não sei. Eu disse: veja comigo o versículo 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu perguntei: você é uma pessoa qualquer? Ela disse: bem, acho que sim. Eu perguntei: você invocou o nome do Senhor? Sim. E novamente eu disse: você está salva? Ela disse: não sei. Ela simplesmente não conseguia acreditar que havia sido salva. Em uma situação como essa, o que você pensaria se eu lhe dissesse: não sei porque Deus a não salvou? Você poderia, por favor, juntar-se a mim em oração, jejum e concordância pela salvação dela? Não devemos abandonar Deus até que Ele a salve. Você provavelmente discordaria de mim dizendo: não, Andrew, não é assim que funciona. Deus já fez isso. Se ela não recebeu, então seu receptor é o problema, não Deus. O que aconteceria se alguém, em uma cadeira de rodas, se apresentasse para ser curado durante um culto? Se eu orasse e não visse se levantar da cadeira de rodas imediatamente, eu poderia dizer às pessoas: quantos de vocês permanecerão na fé comigo? Vamos jejuar e orar de acordo, não deixando Deus ir até que Ele cure essa pessoa. Eu aposto que eu poderia convencer 90% das pessoas com isso. No entanto, a palavra de Deus proclama que assim como recebestes a Cristo Jesus, andai nele. Colossenses 2:6. Da mesma forma que você se apropria do perdão, você recebe cura, libertação, prosperidade e tudo mais. Se implorar a Deus para salvar a senhora no primeiro cenário era impróprio, então fazer isso pela cura ou qualquer outra coisa também é absolutamente errado. Cristo já fez provisão completa para a vida abundante por meio da sua expiação. Agora não depende dele, mas de você receber o que ele fez.
Às vezes os cristãos se aproximam de Deus orando: eu sei que você pode me curar, mas ainda não fez. Portanto, eu quero aprender como fazer você me curar. Isso é uma descrença grosseira. Eles não acreditam que Deus já fez isso e pensam que podem fazer com que ele o faça. Errado. Essa descrença explica porque mais pessoas não estão experimentando a cura, a vida, a realidade em Cristo. Em nossas escolas bíblicas e seminários, instruímos com confiança as pessoas a não orar pelos enfermos, mas a curá-los. Jesus nos ordenou a curar os enfermos. E há uma grande diferença entre curar e orar apenas. John D. Lake entendeu essa diferença. Como um pregador e missionário de renome, Lake tinha um poderoso ministério de cura. Em vez de fazer todo o trabalho sozinho, ele treinou pessoas que chamava de praticantes de cura. E sempre que as pessoas pediam oração, Lake enviava esses homens com pequenas garrafas de óleo e lhes dizia: não voltem até que estejam curados. Esses crentes não iam apenas orar, eles iam para curar. O tempo mais longo para que um praticante voltasse era de 3 semanas e meia. Pode ter demorado um pouco, mas eles viram aquela pessoa curada. Lake afirmou que nenhum único associado voltou sem ver um indivíduo curado. Eles permaneceram e trabalharam diligentemente com eles até que a cura se manifestasse. Embora isso possa parecer estranho para você, esses são apenas resultados normais quando você entende e acredita que Deus já fez a sua parte. Jesus completou tudo o que era necessário para salvar e curar todas as pessoas. Você acreditou e recebeu a sua salvação. A cura vem exatamente da mesma maneira. Não deveria ser mais difícil receber a sua cura, já que ele a forneceu ao mesmo tempo em que perdoou seus pecados. A maior manifestação do poder de Deus veio quando você nasceu de novo. Por natureza, você era um filho do diabo. Ele tinha direitos legais e reivindicações sobre você. Como cidadão do império das trevas, o inimigo dominava legitimamente sua vida. No momento da sua salvação, você não estava jejuando, orando, estudando a palavra, frequentando a igreja, dando ofertas ou vivendo uma vida santa. No entanto, sem nenhum esforço, sem nenhum merecimento, você recebeu o maior milagre de todos. Aconteceu porque você acreditou na pregação de Cristo. Como você pode duvidar que Deus faria o que já fez? O Evangelho é uma boa notícia do que ele fez e não uma boa profecia do que ele vai fazer. A boa notícia do Evangelho é que Deus já o perdoou. Por que você escolheria ir para o inferno com seus pecados perdoados? Por que não aproveitar a provisão generosa do Senhor? Você só precisa entender que ele já fez a sua parte. A questão não é Deus salvará você, mas você receberá a sua salvação? O presente foi dado, mas você vai recebê-lo? E isso é o mesmo com todas as coisas. Deus já liberou bênção sobre você em Cristo. Mesmo assim, a maioria das pessoas implora, tentando manipular e controlar a Deus por meio da oração. Essa atitude subjacente é: como faço Deus fazer algo que ele não está disposto, entre aspas, a fazer? Isso está totalmente errado. Oração não é tentar torcer o braço de Deus para fazê-lo algo. Oração é receber pela fé o que ele já fez. Se o Senhor demorar, os crentes daqui a 100 anos olharão para trás para a maioria dos conceitos que estão sendo propagados hoje como oração e intercessão e pensarão: quão ignorantes e bárbaros vocês podem ser. Ninguém em sã consciência deve acreditar na maioria do ensino atual que está sendo passado como oração e intercessão no corpo de Cristo. É uma das áreas de maior engano e escravidão na igreja hoje. Então, antes de Jesus ensinar o que é oração, ele revelou o que não é. Vamos dar uma britadeira para as nossas fundações defeituosas e jogá-las fora. Esses fundamentos estão errados, estão nos atrapalhando e nós precisamos de um novo fundamento. É isso que nós vamos fazer a partir de agora.